Se Deus é por nós, quem será contra nós? Reino da Manhã, agora no Coalizão Nerd. Gente, a gente vai falar, como a gente disse, a gente fala sobre Reino da Manhã, né? Antes de começar esse vídeo, antes da gente falar, eu quero falar que pode ser que aconteça alguns spoilers durante o processo, um ou outro spoiler. A gente vai tentar não dar muito spoiler importante, mas pode ser que... Alguma coisa a gente tem que falar, porque senão a gente não tem vídeo pra discutir. Senão a gente vai acabar se prendendo muito, a gente vai ficar se limitando. E eu acho sempre chato ficar se limitando. Mas relaxa, não vai ser nada que vai alterar a expectativa que vocês têm pra Cara, acredite ou não, você sabendo o final ou não, a experiência é a mesma, sinceramente. Eu já li essa porra umas 4 Mas a gente não vai contar o final, a gente tá segurando, a gente já tem que editar o vídeo pra tirar. Cara, é sério, a gente já gravou esse vídeo uma vez, e a gente falou spoiler pra caralho, a gente reassistiu o vídeo e falou não dá pra botar esse vídeo no ar, a gente tá gravando de novo, então por favor, se sair algum spoiler, perdoem a gente, mas a gente vai tentar não dar spoilers importantes, vamos pro vídeo. Bora. Reino da Manhã é simplesmente, eu acho que a obra máxima da DC, com relação à Liga da Justiça, na minha opinião, pelo menos, é a obra máxima da DC sobre a Liga da Justiça. E ela trata sobre a impotência humana perante os deuses. Por isso a frase que a gente falou. Ou a sensação que o homem tem. A sensação de impotência. Porque, se bem que é uma impotência contra os deuses. Porque a história, ela trabalha isso. Ela trabalha isso do cara chegar lá e falar, então, a gente não tem nada pra fazer. Tipo, eu sou um ser humano... Tem lá os super-humanos, que são os deuses, e a gente não tem o que fazer. Mas a história é pra contar que não é verdade. A humanidade tem alguma ação que pode ser tomada. Ela não toma por causa que é aquilo que a gente trouxe, né? Tipo, a gente prefere deixar... Se existem os deuses por nós, por que a gente vai fazer alguma coisa? Quem vai ameaçar? Deixar o nosso destino às mãos de uma força superior, porque a gente tem medo das responsabilidades de tomar o controle da nossa vida. O que é uma outra coisa que a história traz também. Ela mostra pra você quem pode ser contra você em relação aos deuses. Outros deuses. Cara, Você pode acabar sendo... Se acontece é que nem a gente fala, né? Se acontece uma coisa ruim na nossa vida, foi culpa do capeta, né? Se foi bom é Deus, se for ruim é o capeta. Cara, a culpa é nossa, tá? É nossa. Nós escolhemos o nosso caminho, a gente faz o nosso caminho. E nessa história, o que dá pra absorver, assim, mais impactante, é que tudo que acontece, tudo que os meta-humanos da nova geração fazem de errado é simplesmente porque várias gerações humanas foram deixando o poder de decisão e o poder de proteção para os super-humanos. Então, tipo, a nova geração, pra eles, mano, já é, tipo, natural estar no poder, vamos dizer assim, no comando, fazer as coisas e ninguém barrar eles, entendeu? Focando mais na história, porque a gente falou pouco mesmo, ela tipo assim, tinha a Liga da Justiça, e aí passou-se alguns anos desde que a Liga da Justiça acabou, o Super-Homem se retirou, né? A gente não fez sinopse, né? Então, o Super-Homem se retirou, ele se sentiu responsável por um monte de problemas que deu, e aí ele falou, não quero mais ter tanta decisão, não quero ter tanta responsabilidade em cima de mim. Dar um motivo seria um spoiler, o motivo concreto seria um spoiler, porque é uma coisa que você vai descobrir no meio, o real motivo dele ter se afastado. Eu gostaria de deixar bem claro que a culpa é da humanidade, mas eu não vou dizer porquê, mas a culpa é dela, como sempre. E depois disso ele se retira, e aí vem a nova geração de super-humanos. Que aí são os filhos, ou pessoas que tiveram acesso a tecnologias que... São caras que têm os poderes da Liga da Justiça, vamos dizer assim. Mas não tem nenhuma noção do que fazer com isso. Não tem moral nenhuma, eles não têm... Por exemplo... você pegar o Justin Bieber, veja só, aquele filho da mãe tem dinheiro pra cacete e não tem nenhuma represália, não tem nenhuma moral, não tem nada pra fazer com aquilo. Ele cospe nas pessoas. Exato, ele simplesmente... Picha o muro do país. É o que acontece, é o que a gente tá vendo ali, os filhos dos super-heróis, eles falam assim, então, não tem ninguém pra mudar a gente. Supervisionar. A gente faz o que a gente quer, por causa que a gente é super forte. E a retirada do Superman, que era tipo o símbolo máximo da esperança, faz com que vários outros super-heróis se retirem também. Porque eles falam, cara, se o Superman saiu, mano, é porque não tem mais o que fazer. Não dá mais pra gente também, vamos sair fora. Alguns persistem, mas a maioria vai embora junto, entendeu? Então, tipo, a história toda se concentra na primeira parte, nesse afastamento do Superman, nas consequências disso. Depois tem o retorno do Superman, e aí tem todo o desenrolar... corrigir todos os problemas o desenrolar desse retorno, porque assim, é
é o mal que a água faz quando se afoga. Essa é uma frase do Legião Urbana? O mal que a água faz? Não. Eu não entendi a frase. Vamos lá. Nós temos os super-heróis, super-humanos, que salvam a gente de ameaças intergalácticas, de monstros e tudo isso, certo? Então eles fazem bem, correto? Se eles não tivessem moral, eles não fariam mal? Certo. É o mal que a água faz quando se afoga. A água é tipo entendi, essencial pra você viver. Só que quando você tá se afogando, ela tá te fazendo mal. Exato. Entendeu? Então, tipo, um outro ponto dessa história é isso. O bem que eles representam pesando contra o mal que eles podem vir a representar. Então, tipo, ser super-herói é uma faca de dois gumes. Porque é uma linha muito tênue de você ter muito poder e saber usar. E você simplesmente chegar e falar assim... Você nunca sabe se você vai fazer uma ação que vai causar um bem ou um mal, né? Exato. Que é uma crítica até o Man of Steel, por exemplo. No Man of Steel, aquele negócio dele destruir os prédios, é uma consequência ruim do poder que foi empregado na luta entre dois seres muito poderosos. Então, a mesma coisa acontece aqui. Tem uma explosão no Kansas, logo no começo da história, que dizima o Kansas inteiro e vários estados e cidades ao redor, assim, são dizimados, somem instantaneamente. É uma coisa muito bizarra. E aí você fala, caralho, isso é o poder que um ser humano tem de fazer. É um poder... A gente deu a nossa vida e a nossa salvação na mão de caras que podem fazer isso aí, mano. O que eu falo é aquele negócio, né? Que parece que a humanidade virou uma fazendinha de formiga. Você tem lá várias crianças brigando por uma fazendinha de formiga e os humanos são as formiguinhas. Aí alguma criança vai lá e derruba as formigas no chão, quebra o vaso, desarruma. E o super-homem, no caso, ele faz o papel da criança que não quer que o vaso de formiguinhas... Mas as formigas não decidem nada. E aí ele sai correndo pra tentar catar as formiguinhas. Cara, as formigas não decidem nada por elas mesmas, né? Elas só estão à mercê do que as forças superiores farão com elas. Do que os deuses decidem por elas, né? Os considerados deuses, né? Porque é a gente que pôs eles lá, né? Exato. Então o enredo e o roteiro de Reino da Manhã trata disso. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. No caso do Reino da Manhã vem grande bagunça, é uma zona. Da grande merda. Mas esse é o enredo, esse é o cerne do que vai ser trabalhado. E eu acho uma discussão muito válida, principalmente para... Eu recomendo isso aí, esse tipo de leitura, principalmente para fanático religioso. Não, se o fanático religioso ler isso, ele não vai tirar bullshit daí. Ele vai falar, não mudou em nada a minha vida. Se o cara é fanático, ele Mas já ele deveria ler aquilo. Se o cara é fanático, ele já não quer pensar, então acabou aí. Isso é verdade. Porque, cara, você tem uma nova visão, principalmente de construção de humanidade, quando você entende o que tá rolando nessa história. Muita gente fala que quadrinho é coisa de criança. Eu adoro quando as pessoas falam isso. Porque quando você lê uma coisa dessa, você fala, mano, tem questões muito absurdas. Muito maiores. É muito maior do que todos nós. É muito maior do que o que é discutido numa novela, por exemplo. Agora a gente vai falar, como o título em preto e branco disse, a gente vai falar sobre os personagens. Assim, principalmente sobre a trindade da história, que é o Batman, Mulher Maravilha e Superman. Os líderes, né? A santíssima trindade da DC, cara. Desculpa, essa é a verdade. Vamos começar com o cara responsável por toda a zona que tá acontecendo na porra do Reino da Manhã, que é o Superman, que é o Clark. Ele não é responsável por toda a zona. Ele se torna, mas ele se torna, ele se torna o responsável. Quando eu quis colocar também a da humanidade que falou, então, né? Gente? Concordo. A responsabilidade da humanidade. Mas ele acaba abraçando essa causa e falando, não, beleza, eu vou consertar o erro de vocês de novo. Tá bom? Mas ele se sente culpado. Ele se sente muito culpado. A culpa do Clark é algo que dói na gente, cara, quando você tá lendo. Eu acho legal como o Magog também ficou com aquele peso de ter feito essa... Não por ter matado o Coringa. Mas por ter tomado uma atitude que foi violenta demais e que nunca mais saiu dele. Exatamente. Ele fica com aquele peso de... Ele fica, E aí, o Super-Homem era o máximo do... Ele é o escoteiro, né? Ele é o máximo do que todo mundo... do ideal. E aí vem lá o Magog e fala, não, mas o Super-Homem tinha que ter feito isso. E isso que ele faz, ele fica, porra, mas... O Super-Homem tá velho. Seus ideais estão velhos. Ele se sente como se ele tivesse pecado, né? É literalmente isso. Porque se o Super-Homem, os ideais do Super-Homem é o Deus... Tudo que vai contra aquilo é um pecado, né? Ele se sente um pecador. É tenso essa história do Magog com o Superman, esse relacionamento deles dois. E a construção do Superman nessa história foi muito boa, cara. Acho que foi uma das construções mais profundas que eu vi do Superman nos quadrinhos.
Eu acho que pra Mulher Maravilha também. Então, agora vamos falar da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, que é um personagem que todo mundo acha meio meh. É porque ele é meio largado, né? Tipo, a DC, Porque a DC não investe. A DC não investe. A DC agora talvez comece agora, Deus, né? se Deus quiser. Se Deus quiser, ela vai investir. Mas então, a Mulher Maravilha, ela quer que o Superman tome as rédeas, porque ela é super poderosa, mas ninguém dá a ela a esperança, deposita nela a esperança que ela tenta ser a âncora que traz o Super-Homem de volta à realidade. Porque eu acho que ela é mais do que uma âncora. Ela realmente é uma... Sabe anjinho e demônio? Tem um anjinho e demônio aqui, então ela Super-Homem simplesmente decide falar assim, então, não é mais problema meu. Ela vai lá e fala, não, mas é problema seu. Ela fala pra ele, cara, é porque, mano, nós somos meio que culpados por isso também. Porque nós sempre demos esperanças pra eles, quando você foi embora, essa esperança acabou. Então a culpa também é sua, é deles, mas também é sua. E ela também, e ali mostra que ela também não é, ela tem um personagem que também tem alguma coisa rolando com ela. Teve uma, sim. Ela sofreu consequências por isso. Que a gente não vai dar spoiler disso, mas são consequências que, tipo, porra, derrubaria qualquer um, cara. Derrubaria qualquer um. E, por exemplo, se você pega, sei lá, o Lanterna Verde, pouco é dito sobre ele, né? É que também o Lanterna Verde dessa história é o Alan Scott. Não é o Hal Jordan. Então é trabalhado mesmo. Principalmente a Mulher Maravilha, o Super-Homem, o Batman. Que a gente vai falar daqui a pouco. E, cara, eu gostei muito da construção da Mulher Maravilha também. O relacionamento dela com o Clark, com o Superman, cresce no decorrer da história. E, porra, velho, é bem legal. Também é uma das melhores interpretações da Mulher Maravilha nos quadrinhos pra mim. Então, o Batman... Toda essa chipagem. Eu vou ser bem sincero, não é a melhor encarnação do Batman pra mim. Eu acho que nenhuma encarnação do Batman vai superar Dark Knight. Até porque, aqui nessa passagem ele tá velho, né? Já, tipo... Não, nem por isso. Eu adoro essa passagem dele. Eu só tô dizendo que não é a melhor. Mas eu gosto muito. Mas eu acho, tipo, ele... do Batman mais velho, do Batman... É aquela mesma coisa que eu via no Batman do futuro. Com algumas diferenças, porque ele usa uma armadura, mais esqueleto. Calma. É aquela coisa que eu vejo no Batman do futuro. O Batman em si, o Bruce Wayne... Ele tá velho, então ele não tem mais como ser o cara mais... ele já mudou a construção de visão dele, ele não é mais aquele Batman novo que vai pra porrada, ele é mais estratégico, ele mais... Isso, e no caso do Batman mexe com os panos por trás. No caso do Batman do Rei ele tem um exército de Batmobos. Batman-robôs, Batmabots. Batmabots. Batbots é um bom nome. Ele tem um exército de Batbots e ele mantém a paz por meio do medo que o Batman sempre fez em Gotham. Então, Super-Humanos em Gotham... Desculpa aí, mano. Gotham é uma das cidades mais tranquilas do mundo, mais sitiadas também, né? Porque o Batman controla tudo com um punho de ferro. E assim, ele não controla por meio da esperança. Isso até dito. Ele fala, eu nunca trabalhei com esperança. Eu trabalhava com medo. Era o que eu explorava. Então, as pessoas, elas tinham que ser boas porque elas tinham medo de alguma coisa. E é isso aí, mano. É interessante você ver esse crescimento do personagem. Você fala, tá, beleza. O Batman ele age dessa forma, mas e daí? O que acontece mais pra frente se ele continuar nesse ritmo? Cara, é uma construção bem legal do que é feito. E é legal você ver que outros heróis, também humanos, sem superpoderes, tipo o Oliver Queen, ou o Arqueiro Verde, se unem ao Batman. Porque, tipo, queremos que o humano salve a humanidade, né? Mais ou menos assim, entendeu? A gente vamos dizer assim, a gente precisa de super-humanos, é legal ter alguém. Mas, cara, a gente também tem que saber se defender. A gente tem que ter o nosso pé no chão. Se esses caras uma hora faltarem, a gente tem que resolver o problema, amigo. Exato. Entendeu? Que é uma das coisas que a história sempre critica, né? O fato da humanidade ter se... E, cara, retirado da cena. A construção dos três personagens juntos é muito boa. Do Superman, da Mulher Maravilha e do Batman. Apesar de a interação deles não serem muito grandes, né? Eles têm... Não. As passagens são significativas pra caralho. Exato. Os poucos quadrinhos... Duas páginas a cada, sei lá, a cada 50, tem 2 páginas deles três, ou de 2 conversando. Mas, cara, quando você para pra ler, você fala, caralho, isso é mais importante do que sei lá, do que muita coisa que eu já li. Cara, são coisas que são impactantes pra caralho. Eu não tô dizendo que as outras coisas não são importantes, mas é que aquilo é impactante pra caramba. As frases que são ditas, a primeira vez que o Superman vai falar com o Batman, chamando ele pra ajudar, que o Batman fala que não, porque ele largou todo mundo, e agora o Batman tem o jeito dele de fazer as coisas e tal, não sei o que, beleza. E aí na segunda vez que essa primeira vez o Superman vai de boa e tal. Aí a segunda vez o Superman entra lá já estarrando, já
E ele fala, não, cara, não é assim e tal. E mesmo assim ele ajuda, acaba ajudando. E a passagem que ele senta conversando com a Mulher Maravilha no espaço, nossa, cara, o Superman e a Mulher Maravilha. É verdade. Nossa, muito é muito foda boa, também. muito bom, muito bom. Outro personagem muito importante mesmo nessa história é o Billy Batson, que é aquele cara de paletó, na forma humana dele, né? Aquele cara de paletó que fica o tempo inteiro com o Lex. E aproveitando falar do Lex também nesse inteirinho, que é um cara que é o manipulador dos infernos e que Sempre, manipula né? o Billy Ele Batson. é o personagem. Ele é um demônio, aquele cara. Ele manipula o Billy Batson pra poder fazer o que ele quer. Ou seja, o Billy Batson ele cresceu e todo mundo ficava pensando como seria o Billy Batson depois de adulto. E a gente vê no Reino da Manhã como seria ele. Ele fica a cara do... Eles falam que ele é o mais poderoso mortal de todos. Ele é o mortal mais poderoso de todos por causa dos poderes de Shazam. Ele é muito importante pra história, né? Aí o Lex... Ele é o as, né? Da mão do Lex. Ele é tudo que a humanidade tem pra enfrentar os super-humanos. E o Lex, ele comanda um grupo, né? Que... É a Liga do Mal. Não, é a Liga da Humanidade Unida. Libertação... É a Libertação da Humanidade. Bagulho assim, cara, é horrível o nome. LHM, eu acho. Não importa, era uma coisa do mal. Vamos agora falar do personagem que conta essa história pra gente. Que é o Norman McKay. Junto com o Espírito da Vingança, né? Que é o Espectro. Ironicamente ele é um pastor, né? Porque a história tá falando assim dessa coisa de divindades, dos seres humanos se entregando a um ser superior. E ironicamente ele é um pastor, né? E ironicamente quem nos conta a história, quem está nos guiando pela história é um pastor. E ele é escolhido pelo Espectro que fala assim, então você vai ser o cara que vai ter o papel decisivo no futuro da humanidade. Porque você pode prever as coisas, né? Que foi um dom passado pelo seu amigo, o Sandman. Ele era amigo, o Sandman podia ver o futuro, o Sandman, o herói da Era de Prata, viu, gente? Não é o Sandman do Neil Gaiman, tá? Enfim. E aí depois que ele morre, depois que o Sandman morre de velho, passa o poder pra ele de prever o futuro. E aí o Espectro fala pra ele, então, você tem esse dom e você vai ter que ser decisivo. Eu queria o seu amigo, mas não deu, então é você mesmo. E aí é legal porque assim, eles viajam através de todos o tempo e espaço ali, ele tá em todos os lugares presenciando os principais eventos, né? E o Norman tá meio que prevendo as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer. Aí ele vai lá, ele vê a trama que o Lex tá fazendo, ele vê o que o Superman tá fazendo, ele vê o que os humanos, as forças das nações humanas estão fazendo. É legal que você percebe assim, o Norman ele era um pastor. Aí ele tem uma passagem que ele fala, porra, eu não sei nem mais o que dizer pros meus fiéis aqui. Meio que eu perdi a crença. Porque ele percebe tudo aquilo lá, é o desespero, né, cara? Ele percebe tudo que tá rolando e ele fala, E ele não pode interferir. E ele não pode interferir. Que o Espectro fala, você não pode interferir. Existe um momento em que você vai precisar julgar as ações que foram tomadas. Não, ele chega a acompanhar até divindades de verdade, que é a quintessência, né? A quintessência. Os seres que são realmente divindades estão lá e ele vai lá acompanhar a discussão dos caras. Apesar dele ter visto tudo isso, depois que ele passa assim por toda essa cena, ele volta com a crença, né, na igreja, ele volta a ser pastor depois. E ele volta com a crença, tipo, o cara viu deuses, tipo, não é o Deus que ele acredita, ele viu deuses. Mesmo assim ele volta a guiar o rebanho dele com a mesma confiança que ele tinha antes. E é legal porque o que eu acho mais foda é assim, ele é só um humano. E aí quando a gente vê um acidente, alguma coisa assim, a gente não tem como saber o que realmente aconteceu. Por exemplo, sei lá, caiu o World Trade Center, a gente só viu o que a emissora mostrou pra gente, a gente não tava lá. O cara, ele podia estar lá, ele viu o que estava acontecendo nos bastidores, ele viu como acontece tudo. Ele percebeu que tem muita merda rolando. Ele conseguiu ver que existe o Super-Homem, ele, apesar dele ser um ser, todo mundo acredita nele, ele tem os problemas dele para resolver. Ele percebeu que, apesar da humanidade estar assim, sentada parada, eles não têm mais solução, eles têm que apelar para recursos extremos. Ele viu que até o Lex Luthor tá lá tramando coisas por baixo dos panos e fazendo acontecer outras merdas que todo mundo acha que são apenas eventos, coincidências, mas não, é o Luthor que tá influenciando. É o Luthor querendo foder o rolê. Ele consegue perceber o que a gente não tem como perceber, que é tipo, nada acontece por acaso, né? Que tudo teve uma razão pra acontecer daquele jeito. Enfim, o Norman McKay é o lado 100% humano dessa coisa e ele tá num patamar melhor do que até os próprios super-heróis, super-humanos nesse caso. Agora
falando sobre a arte, apareceu aquele letreiro preto de novo, eu espero que tenha aparecido o letreiro preto de Se não novo. apareceu, foi culpa do editor, gente. Foi culpa de quem editou esse vídeo, que eu espero que tenha sido ele, que a culpa é dele. Se a culpa não for minha, eu vou xingar muito ele. Pois é, a gente vai falar agora um pouco sobre a arte. Nós não somos desenhistas, como a gente falou na outra, mas nós somos admiradores de desenho, de traço e de cores e tal. E cara, a composição dessa Alex obra Ross ficou muito boa. Cara, o Alex Ross, ele passa uma angústia, cara, com realismo. Primeiro que ele começa com um desenho que é muito perto do que seria a realidade. Real. Mas a angústia que ele consegue passar só com desenho, cara. Tem algumas cenas que não tem fala, que é só os heróis se movimentando e tal. Mano, você fica... Eu acho que principalmente essa forma dele trabalhar esse traço mais realista é justamente pra trazer a história mais pra dentro da realidade, porque é pra você se sentir ali e falar, nossa... Mas aí eu quebro isso que você acabou de dizer, ele faz isso e por um outro lado ele carrega com umas cores que tipo... Ele raramente usa cores escuras, assim, bem brilhante, bem chamativo. Tipo, ele usa muito dourado, por exemplo, ele fala muito isso nos apêndices, ele usa muito dourado. E aí, cara, o balanço que ele dá é tipo, os traços são humanos, são bem reais, bem próximos, assim, tipo uma aquarela que ele faz. E aí, ao mesmo tempo que ele traz essa realidade, ele vem com toda aquela cor dos quadrinhos e dos super-heróis e aquela... sabe, aquela coisa espalhafatosa. Pra fazer uma relação, né? Pra fazer um contraponto. Cara, é muito bom, é muito bom. As sombras que ele usa, a luz e sombra que ele usa também é muito legal, é muito... acrescenta pra história, acrescenta pro clima da história. A arte, novamente, ajuda pra caramba, ajuda pra caramba, o ambiente ambienta muito te bem. Ambientaliza dentro da história, te faz ter uma noção de como tá rolando as coisas ali. Então eu dou assim, uma nota 10 pra essa arte, sem pensar duas vezes. Eu acho lindo o trabalho dele, não só em Reino do Amanhã, mas... Que nem eu falo, não precisava ter sido esse realismo, podia ter sido uma coisa mais caricata, mais desenhada, mas não, fica muito mais legal você ler a história desse jeito, não precisa, nem sempre precisa ser assim, mas esse ficou muito bom. Então, pessoal, leiam Reino do Amanhã, é muito legal, comprem essa edição especial da Panini, vale muito a pena, é um investimento muito bom, você vai ter na sua coleção uma peça de qualidade. E é isso, galera. E lembre-se, vocês são os senhores do seu próprio destino. Não deixem isso para obras divinas. Esquece esse negócio aí, maluco aí. E já sabem, mandem e-mail pra gente, critiquem. Porque como vocês são os senhores dos seus próprios destinos, acessem nosso canal, curtam nossa página do Facebook. Por opção própria, não porque a gente tá pedindo. Porque Deus não vai mandar vocês assim no nosso canal. Tá bom, pessoal, então tá aparecendo tudo aqui, vocês já sabem. E a gente se vê no próximo aí. A gente espera que tenha um próximo, uma hora. A gente nunca sabe o que vai ser do Reino do Amanhã. Tudo.